ela morre. Ou seja, é difícil para as pessoas entenderem, mas uma banana tem metabolismo, taxa respiratória, taxa metabólica, hormonal, secreta hormônio. Tem até células. Então, é muito importante a gente entender que sim, o alimento está vivo ali na planta, né? E tem um tempo de vida curto. Arroz e feijão, realmente, tem um tempo de vida muito longo, de 1 ano. E ainda mais depois que você cozinha, né? Você perdeu uma parte do que o alimento poderia te fornecer ali vivo, né? Sim, a gente vai entrar em outros fatores em relação mas não dá para comer arroz e feijão cru, etc. Mas, basicamente, o conceito primário, pessoal, é que a gente começou a vivenciar doenças. E com essas doenças, seres humanos começaram a achar que era culpa de Deus, demônios, diabo, começaram a culpar qualquer coisa. E começaram a tentar buscar um método de cura. E aí foi desenvolvida a medicina ocidental usual, né? Que na verdade no início, até mesmo Hipócrates foi o primeiro a falar de epidemiologia, foi o primeiro a falar de estilo de vida causando doença. Então não foi tanto para o lado errado como a gente vê hoje, né? O Hipócrates já acreditava em dieta, em jejum e falava isso, né? Tem várias citações de Hipócrates, né? Que a pessoa precisa querer ser curada, não adianta tentar curar ela sem ela querer ser. Então a gente já entende de estilo de vida. Só que aí, ao longo principalmente nos últimos 200 anos, cada vez mais a gente virou para remédios alopáticos petroquímicos, né? Que vêm do petróleo, literalmente, de petroquímico sintético, né? E tem vídeos sugerindo que foi a família Rockefeller, né? Que literalmente fez todo esse domínio de uma medicina e criação de remédios por trás, etc. Mas as pessoas começaram a cada vez mais se basear nisso e negar terapias naturais e focar só em terapias sintéticas. Mas o higienismo ainda é diferente da terapia natural e da terapia sintética. Ou seja, o higienismo é diferente da alopatia, que é a medicina vigente, diferente da medicina naturalista, naturopata, etc. Porque nós não tratamos doenças, nós produzimos saúde, com um conceito que se a saúde é a norma, para que você vai tratar a doença se ela não acontece quando você vive de forma saudável? Que é aí que entra o que nós alegamos de as necessidades biológicas, os elementos essenciais da saúde. Ou seja, ar é uma necessidade biológica. Se você é privado de ar, você tem prejuízos. Se você é privado de sol, você tem prejuízos. E aí a pessoa tenta curar uma deficiência de sol, entre aspas, com um remédio. Ou, na atualidade, com um suplemento, achando que o sol é só uma coisa que você pode, a vitamina D do sol, você pode encapsular, obviamente, numa pílula petroquímica e consumir pela boca e não fazer a pele ser exposta ao sol, que, por exemplo, hoje a gente correu no sol do quase meio-dia, depois do meio-dia também. E aí causa vários processos horméticos. Ou seja, a luz do sol, hoje em dia, a gente está mostrando que aumenta a produção de antioxidantes endógenos a nível celular, né? Antioxidantes dentro da célula. E tem vários outros fatores, calibra o ritmo circadiano e causa esse processo de hormese, né? Porque a gente ficou muito quente correndo no sol. Isso liga o que a gente chama de heat shock proteins, proteínas de choque térmico. Bom, eu não vou entrar na ciência, que até a Adri falou, vamos fazer uma conversa mais descontraída, mas é mais ou menos isso, pessoal. É legal perceber também, Du, que a gente acaba recebendo o calor do sol pelo jeito certo, né? Que é através da pele, né? Não pela boca, né? A gente não quer algo quentinho para esquentar a gente quer o sol, porque a gente sabe que é dele que vem os nutrientes, né? Então eu sinto que a busca pela comida cozida também tem um pouco disso, tem um pouco desse apego, assim, do quentinho, do que vai me dar um conforto, mas é um falso conforto, né? Eu percebi isso depois que eu comecei a me alimentar mais de alimentos crus, né? Então, a falta as pessoas perguntavam, mas você não sente falta de uma coisinha quentinha, né? E eu falava, cara, mas tem sol. Como assim eu vou sentir falta de algo se o sol tá aí todos os dias para me esquentar, né? Então,
parece que tudo fica muito mais claro, você começa a entender muito mais as coisas de uma forma muito mais ampla, né? Enfim, a consciência fica muito expansiva, né? E aí entra na questão do remediar, né? Que resumindo a pergunta dela, respondendo a pergunta dela, a gente para de ter uma perspectiva de tentar remediar um problema, mas a gente vai na causa do problema, a gente corta ele pela raiz. Ou seja, o ser humano, a pessoa está com uma cardiopatia, uma doença cardiovascular. Ou seja, as artérias dela, por todo o corpo, estão com disfunções, não conseguem carregar o sangue direito, ficam mais contraídas, etc. Tem gordura, né, o que a gente chama de hipercolesterolemia, o colesterol alto, etc. Aí o que ela faz? Ela toma um remedinho para reduzir o colesterol, ela toma um remedinho para a pressão, ela tenta remediar com fármacos sintéticos. E a gente esqueceu que a natural remediação é a atividade física, é a dieta, é o sono, é jantar cedo, que até mesmo jantar tarde aumenta colesterol. E aí as pessoas negaram e simplesmente esqueceram tudo isso e foram levadas a crer que a gente pode só tomar um remedinho e vai estar tudo bem. Isso não vai reduzir tempo de vida, qualidade de vida, não vai. Enquanto ela está viva, ela acha que isso está tudo bem. Está confortável. Exatamente. E aí entra um fator bem simples. Saúde não é comprada, é produzida. E é isso que as pessoas não entendem. O próprio, você está com disfunção erétil? Toma um Viagra. Não corrige sua alimentação, não corrige o sobrepeso, não corrige a falta de sono. Toma um remedinho. Mas aí causa outros problemas, outros sintomas e talvez corrija aquilo. E começa a entrar uma bola de neve, né? Que aí a gente perde a perspectiva e é isso que o ser humano se meteu. Ele esqueceu que a vida saudável, a vida com a natureza, fornece certas coisas como se fossem tijolos de construção para o seu corpo, que nada além disso fornece, né? Aí que entra a coisa. É porque o simples toque, né, o simples tocar na natureza, ver a natureza, ouvir, sentir o cheiro da natureza, isso tudo é uma nutrição, né? Então, quando não só comer, né? Então, só de estar na natureza, isso já te nutre, né? Eu realmente percebi que até perdi a fome quando eu estava na natureza, assim, estava sendo nutrida por tantas coisas que nem sentia necessidade de estar colocando alimento para dentro, né? É legal também perceber, como que a gente está tão obcecado a esperar um diagnóstico de uma pessoa que não é você para falar sobre o que você tem que fazer, né, na sua vida, que a gente fica obcecado por fazer exames, por estar sempre ali numa rotina de exames, com medo de estar doente, né? Então esse medo, né, essa obsessão por estar fazendo exames que também afeta a saúde, né? Então qual seria a melhor forma, né, de tratar? É prevenindo, né? Como que é que a gente se previne? Com vida saudável. Eu concordo com tudo isso. A questão é,